Jó era um homem extraordinário em todos os aspectos de sua vida. Ele residia na terra de Uz, uma região amplamente conjecturada como localizada nas terras que atualmente compõem a Jordânia ou a Arábia Saudita. Desde o início, somos apresentados a sua personalidade e caráter notáveis. A Bíblia nos relata que Jó era um indivíduo íntegro e de caráter imaculado. Ele reverenciava a Deus e evitava todo mal. Sua devoção a Deus era proeminente em sua comunidade, sendo reconhecido por sua santidade e retidão. Jó contava com uma família numerosa e afetuosa. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas, os quais eram fonte de grande felicidade e dádiva em sua vida. Seu lar era um local de festividades e celebrações, onde seus filhos se reuniam frequentemente para festejar e compartilhar momentos especiais. Além de sua vida espiritual e familiar, Jó era notavelmente próspero no âmbito material. Ele possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos, fazendo dele um dos homens mais ricos de sua região. Sua riqueza testemunhava suas bênçãos e êxito em suas empreitadas. Jó era tão respeitado em sua comunidade que era considerado o mais eminente de todos os homens do Oriente. Sua influência transcendia sua opulência material, abarcando também sua conduta exemplar e sua generosidade para com os menos favorecidos. Era um líder natural, cuja sabedoria e discernimento eram amplamente enaltecidos. As alegações de Satanás sobre a superficialidade da fé de Jó, que se basearia apenas em suas bênçãos materiais, resultaram em um desafio divino. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, estabelecendo, no entanto, limites para suas ações. Jó, em seu começo, desfrutava de uma vida de grande riqueza e prosperidade. Contudo, sua realidade mudou subitamente, e ele se viu passando de um homem milionário para alguém que, em um instante, acordou para a dura realidade da pobreza. Essa súbita reviravolta em sua vida representa uma das maiores decepções que alguém pode vivenciar. Contudo, diante desse sofrimento inimaginável, Jó não amaldiçoou Deus. Em vez disso, ele rasgou suas vestes e, em um ato de profundo luto e adoração, proclamou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Essas palavras evidenciam a profundidade da fé de Jó, que permaneceu inabalável mesmo diante da adversidade extrema. A tragédia que atingiu Jó foi muito além de suas coisas materiais. Foi um golpe que feriu profundamente seu coração e alma, que nenhum dinheiro ou sucesso passado poderia consertar. Jó, um pai dedicado, recebeu uma notícia terrível: a morte de seus próprios filhos. Isso tirou dele a alegria que seus filhos costumavam trazer, e sua casa silenciou. Seus sonhos para o futuro de seus filhos foram destruídos rapidamente, deixando-o com um vazio esmagador que preenchia tudo em sua vida. Imagine o quanto Jó deve ter se sentido desesperado ao ouvir essas notícias devastadoras. Seus filhos, que ele amava tanto, foram tirados dele de repente, e o silêncio tomou o lugar das risadas que costumavam encher sua casa. Seu planejamento cuidadoso para o futuro de seus filhos desapareceu, e ele se viu cercado por um vazio avassalador. Após a primeira e a segunda provação que Jó enfrentou, na qual perdeu suas posses e entes queridos, Satanás, astuto em sua descrença na fé inabalável de Jó, fez um novo argumento diante de Deus. Ele alegou que a fidelidade de Jó só existia porque ele desfrutava de saúde e bem-estar físico. Em resposta a esse desafio, Deus permitiu que Satanás afligisse o próprio corpo de Jó. Como descreve o texto bíblico, pele por pele, respondeu Satanás:
Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estenda sua mão e fere sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Assim Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 4 a 7. Dessa forma, Jó experimentou uma nova dimensão de sofrimento, pois seu corpo foi coberto por feridas dolorosas e úlceras. Em sua agonia, Jó sentou-se em um monte de cinzas, um gesto simbólico de luto e humildade. Ele utilizava cacos de cerâmica para raspar suas feridas, e seu corpo, uma vez saudável e robusto, agora estava desfigurado e frágil. Nesse momento de desespero, a esposa de Jó, incapaz de suportar a visão do sofrimento prolongado de seu marido, sucumbiu à tentação de aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus e buscar a morte como alívio para sua tormenta. No entanto, Jó, apesar de sua condição debilitante e da sugestão dolorosa de sua esposa, manteve-se firme em sua fé. Ele rejeitou a ideia de amaldiçoar a Deus e declarou que aceitaria tanto as bênçãos quanto as tribulações que Deus lhe enviasse. Nesse contexto de profundo sofrimento, 3 amigos de Jó, chamados Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Seu objetivo era consolar e oferecer apoio ao amigo que enfrentava tamanha adversidade. Quando chegaram à presença de Jó, eles inicialmente optaram pelo silêncio. Esse período de silêncio respeitoso foi um testemunho de sua compaixão e tristeza pelo sofrimento de Jó. Não havia necessidade de palavras naquele momento, pois a presença deles por si só transmitiu sua simpatia e empatia pelo amigo afligido. A chegada desses amigos marcou o início de um diálogo profundo e complexo que se desdobraria nas próximas partes da história de Jó. Eles estavam prestes a compartilhar não apenas suas palavras de consolo, mas também seus pontos de vista sobre o sofrimento e a fé, desencadeando assim uma série de debates e reflexões que moldariam a jornada de Jó através de suas provações. A história de Jó continua a ressoar ao longo dos séculos, lembrando-nos da resiliência da fé e da força do espírito humano diante das maiores adversidades. Deus recompensou Jó abundantemente após suas provações. Após enfrentar sofrimentos profundos, perda de entes queridos, saúde precária e angústia emocional, Jó permaneceu fiel a Deus e perseverou em sua fé. Deus reconheceu a fé inabalável de Jó e o restaurou de várias maneiras. No final da história, Deus restaurou a saúde de Jó. Ele foi curado das doenças dolorosas que o afligiram durante suas provações. Sua saúde foi completamente renovada. Deus também restaurou a prosperidade material de Jó. Ele recebeu mais riqueza e prosperidade do que antes, com o dobro de gado, ovelhas, camelos e jumentos. Além disso, Deus abençoou Jó com uma família ainda mais abençoada do que antes. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia nos diz que suas filhas eram as mais belas da terra. Deus concedeu a Jó uma longa vida e muitas bênçãos familiares. A maior recompensa de Jó foi um entendimento mais profundo de Deus. Ele teve um encontro direto com Deus e testemunhou sua majestade e soberania. Jó reconheceu a limitação de sua compreensão humana diante de Deus e se submeteu à sua vontade. Em resumo, Deus recompensou Jó restaurando sua saúde, prosperidade material e abençoando-o com uma família ainda mais abençoada. No entanto, a maior recompensa foi o relacionamento profundo que Jó desenvolveu com Deus e a compreensão de sua soberania. Isso mostra que, mesmo nas provações mais difíceis da vida, a fé e a fidelidade podem ser recompensadas com bênçãos espirituais e materiais.